O presidente segue em recuperação, com boa evolução clínica, sem febre ou outros sinais de infecção, segundo o mais recente boletim médico, que foi divulgado agora há pouco aqui no Hospital Albert Einstein. O presidente faz fisioterapia respiratória e motora e faz pequenas caminhadas pelo quarto. Segundo o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, as visitas seguem restritas e não há agenda para a visita de ministros amanhã. Bolsonaro completa hoje um mês no governo à frente à presidência da República. Ele mesmo fez uma pequena retrospectiva aqui mesmo do hospital via redes sociais. Veja na reportagem. Do Hospital Albert Einstein, no Morumbi, onde se recupera de uma cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia, o presidente tem usado o Twitter para se comunicar. Foi assim ontem, quando avisou que estava reassumindo o cargo. Também nesta quarta, ele assinou decretos que mudam a estrutura dos Ministérios da Economia e Casa Civil e da Controladoria Geral da União. Hoje, logo cedo, ele postou uma mensagem fazendo um balanço de um mês de seu governo. Sigo me recuperando e trabalhando do hospital. São muitas as linhas de atuação nesse primeiro mês de governo e ainda há muito a se fazer. Estamos no caminho certo. Nossa missão será cumprida. O Brasil ocupará a posição que merece no contexto internacional. Antes de se internar, o presidente ocupou boa parte da agenda oficial desde que assumiu em cerimônias militares. Foram ao todo 7 eventos. Também teve encontros com deputados de partidos aliados e da nova bancada, que assume agora em fevereiro. Chamou a atenção a presença constante dos filhos Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro, que estiveram no gabinete do pai em 9 ocasiões. Os primeiros 30 dias de governo também foram dedicados à agenda internacional. Foram 17 encontros com autoridades de vários países, como a audiência com o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo, que esteve em Brasília no dia 2 de janeiro. A estreia do presidente no cenário internacional foi no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. De lá, ele reconheceu Juan Guaidó como o novo presidente interino da Venezuela, em oposição a Nicolás Maduro. Bolsonaro também tem estreitado relações com Israel. Do hospital hoje, ele postou mais 2 mensagens que fazem referência ao país. Em uma, ele agradece o trabalho das tropas cedidas pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que deixam hoje Brumadinho, em Minas Gerais. Na outra, ele descreve o 3º dia da visita do ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, que está em Israel em busca de parcerias que possam ser trazidas para o Brasil. Apesar de ter um escritório à disposição no hospital, até agora Bolsonaro não recebeu ministros do governo para despachos. A recomendação médica é que ele evite falar para que não entre ar na cavidade abdominal e prejudique a cicatrização. À tarde, Bolsonaro recebeu apenas o subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, Jorge Antônio de Oliveira Francisco. Uma fotografia do encontro foi divulgada pela assessoria da Presidência da República. Nova fase da Lava Jato prende 2 pessoas em investigação da Transpetro. A Polícia Federal prendeu o ex-presidente de empresas do Grupo Estre, Wilson Quintela Filho, e o advogado e ex-executivo do grupo, Mauro de Moraes. A operação, de número 59, foi autorizada pela juíza Gabriela Hart. A nova fase da Lava Jato, segundo o Ministério Público Federal, mira o pagamento de propinas pelo Grupo Estre em contratos com a Transpetro para tratamento de resíduos, manutenção de dutos e construção de um estaleiro para produzir embarcações para transporte de etanol no Rio Tietê, em São Paulo. Conforme os procuradores, a propina era de 3% do valor dos contratos. Ainda segundo a Lava Jato, ao todo são investigados 36 contratos que totalizaram entre 2008 e 2017 mais de 682 milhões de reais. Os pagamentos ilícitos são superiores a 22 milhões. E de acordo com o MPF, essa nova fase da Lava Jato revelou saques fracionados de 9 milhões e meio de reais para driblar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. O procurador da República, Roberson Pozobon, ressaltou que os lavadores de dinheiro se adaptam com o aperfeiçoamento da legislação. Segundo ele, o escritório de advocacia investigado agora foi usado para mascarar supostas propinas. O advogado fazia saques abaixo de R$100 mil para evitar comunicação dos bancos ao COAF.
As investigações tiveram início a partir de delações de Sérgio Machado. O ex-presidente da Transpetro fechou acordo de delação premiada. Aos investigadores, disse que pagou propina a diversos políticos do MDB. Na Venezuela, o governo de Nicolás Maduro libertou esta tarde os jornalistas estrangeiros que estavam presos por serem de países que não apoiam o regime. A pressão internacional para sua saída aumenta a cada dia. Correspondentes internacionais têm tido dificuldade em noticiar a situação na Venezuela. Forças de segurança passaram a deter profissionais de imprensa esta semana. Após o apelo de seus respectivos governos, um jornalista espanhol, 2 franceses e 2 colombianos foram libertados hoje e serão deportados. Ontem, a União Europeia exigiu a libertação dos jornalistas presos, sendo que 2 profissionais chilenos tinham sido deportados também. As nacionalidades desses jornalistas são de países que apoiam a oposição e são contra Nicolás Maduro. O chanceler venezuelano denunciou o que chamou de operação midiática da imprensa estrangeira contra o seu país. O Parlamento Europeu, o braço legislativo da União Europeia, reconheceu Juan Guaidó como presidente legítimo da Venezuela, aumentando a pressão sobre Maduro. Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que o Brasil pode adotar sanções contra o país vizinho, como o bloqueio de bens de integrantes do governo que estejam no país. Ele também disse que os militares venezuelanos já entenderam que Nicolás Maduro chegou ao limite. E o avião russo em solo venezuelano continua despertando dúvidas entre a população e a imprensa. Segundo um deputado da oposição venezuelana chamado José Guerra, que no passado teria sido economista do Banco Central do país, afirmou em seu Twitter, mesmo sem apresentar provas, de que o avião comercial da Nordwind está estacionado no aeroporto Simão Bolívar para levar para fora 20 toneladas de ouro, que equivalem a 8 bilhões e 800 milhões de dólares, cerca de 20% dos ativos do metal na Venezuela. Até agora, o porta-voz da companhia aérea russa, nem o governo da Venezuela, se pronunciaram sobre o caso. E o oposicionista Juan Guaidó denunciou pelo Twitter que nesta tarde sua casa foi invadida por agentes da Força de Ação Especial da Polícia Nacional Bolivariana. Ele responsabilizou Nicolás Maduro pela integridade de sua filha de 2 anos que estava na residência. Guaidó e a mulher estavam fora no momento da invasão, apresentando seu plano de governo na Faculdade de Ciências Econômicas e Sociais da Universidade Central da Venezuela. Após o ocorrido, Guaidó e a mulher Fabiane se reencontraram com a filha. Ele disse que a ação foi uma tentativa da ditadura de amedrontá-lo.